Shalom, shalom, graça e paz. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez na leitura de Salmos, aqui na tropa de elite de Jesus, nesse ministério abençoado que tem nos trazido vida através da palavra de Deus, através da verdade da palavra, Cristo, a verdade. Quero assim orar pedindo a Deus que o Senhor se revele a nós através deste salmo de oração de Davi. Senhor, eu coloco meu coração diante de Ti, Senhor, a minha vida. Pai, que o meu coração esteja aberto, Senhor, para ouvir a Tua palavra, para receber a Tua palavra nesta manhã, Senhor. Pai, que o meu coração esteja desejoso sempre, Senhor, de estar na Tua presença, desejoso, Senhor, de falar contigo, Senhor, de me derramar diante de Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que estas palavras sejam vida em meu coração, que elas não estejam só no ouvir, Senhor, mas que elas cheguem ao meu coração e possa chegar ao coração daqueles que ouvirem, Pai, dos meus irmãos e de outras pessoas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, somos canais Teus, Senhor. Somos mãos Suas, Senhor. Somos boca Sua, Senhor. Somos pés Seus, Senhor, nesta terra, Senhor, para viver a Tua palavra. E estou aqui nesta manhã, Senhor, fazendo a leitura deste salmo, Senhor, e aprendendo, Senhor, de Ti, como devo chegar a Ti, Pai. Com o coração de homens que se prostraram diante de Ti, Senhor, e que se derramaram diante de Ti, Pai. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Aqui nós vemos Davi clamando ao Senhor, suplicando ao Senhor por várias situações da vida dele. Ele fala assim: a Ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não emudeças para comigo, não suceda calando-te tu a meu respeito, que eu me torne semelhante aos que descem a cova. Ouve a voz das minhas súplicas quando a Ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o santuário, para o oráculo do Teu santuário. Não me remessas com os ímpios e com os que praticam a iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas tem o mal em seus corações. Retribui-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus esforços. Dá-lhes conforme as obras das suas mãos, envie-lhes a sua recompensa. Porquanto não atentam para as obras do Senhor, nem para o que as suas mãos têm feito, Senhor, pelo que eles derribará e não reedificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força, o meu escudo, e nele confio. O meu coração foi socorrido pelo que meu coração salta de prazer, e com os meus lábios eu te louvo. O meu canto eu te louvarei. O Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-os e exalta-os para sempre. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Aqui a primeira parte desse salmo, do Salmo 1 ao 3, ele começa o clamar ao Senhor. A gente vê aqui Davi sedento, né? Ele tinha urgência de falar com o Senhor, de clamar ao Senhor. Então nós vemos um homem que queria ouvir a Deus, que queria se derramar diante do Senhor. E nós vemos aqui que o clamor, ele liberta,
nós vemos que Davi, ele se derrama diante de Deus. E ele fala, Senhor, o Senhor é rocha minha. Não seja surdo para comigo, ouve o meu clamor. A necessidade que ele tinha de Deus ouvir o clamor dele. E nós sabemos que o Senhor, ele não muda. O Senhor, mesmo em silêncio, ele nos traz vida e nos traz cura. Nós vemos que o Senhor, ele está sentado no mesmo lugar, no seu trono, olhando para nós e vendo tudo que nós passamos. E Davi, ele tinha um coração aquebrantado, ele chegava diante do Senhor e se derramava diante de Deus. E é assim que nós devemos ter o nosso coração. Em vez de reclamarmos, vamos clamar ao Senhor, porque o clamor ele liberta. E o reclamar fecha as portas para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Eu louvo o Senhor porque neste salmo eu posso aprender a deixar de reclamar e fazer como Davi, expor aquilo que está preso no meu coração, para que eu não venha guardar as mágoas, aquilo que acontece na minha vida, para virar reclamação. Mas eu posso me achegar diante do Deus Todo-Poderoso, do Pai amado, que é rocha, que é uma rocha, que é um Deus que não pode ser tirado de nós. E não permitimos que a nossa segurança esteja em outras coisas, mas que nós possamos ver que a nossa segurança está no Senhor Jesus, que é a nossa rocha, que é a nossa segurança. Então, nós vemos aqui que ele fala assim: não se cales diante de mim, Senhor, para que eu não seja semelhante àquelas pessoas que já estão caídas na cova, perto da cova da morte. Então você vê um clamor, uma urgência que o Senhor ouvisse ele. Ele tinha urgência em estar conversando com o Senhor, colocando diante de Deus. Então nós vemos aqui ele deixando tudo no altar do Senhor, suplicando ao Senhor, pedindo socorro ao Senhor. E ele fala assim: quando não erguer as minhas mãos para o teu santuário, Senhor, eu estou aqui, erguendo as minhas mãos no seu santuário e clamando a ti. Davi sabia em quem ele cria. Ele sabia que Deus era poderoso e o único que podia ouvir a sua voz, o único que podia fazer na vida dele. Isso nós devemos ter sempre na nossa consciência, que é só o Senhor que pode fazer. E aí do 3 em diante fala assim: não me arraste com os ímpios. Ele não queria ser considerado arrastado com as pessoas que praticavam a iniquidade, os quais falavam de paz, mas não era aquilo que estava no coração deles, que no coração deles havia perversidade. Aí ele fala assim desses inimigos dele, né? Ele fala: paga-lhes segundo as suas obras, segundo as malícias dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra das suas mãos e retribui o que merece. E visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para as suas mãos fazem eles derribar e não reedificar. Com essas pessoas, ele não queria estar com essas pessoas que tinham maldade no coração, que em vez de edificar, eles derrubavam, né? Que não conhecia o Senhor, que não conhecia as obras do Senhor. E ele fala: e visto que não atenta para os seus feitos, Senhor, nem para as suas mãos, para os que as suas mãos fazem, eles derrubam e edificam. Assim tem pessoas em volta de nós
que tentam, né? Os inimigos tentam e que não conhecem os feitos do Senhor, mas só tem a maldade no coração, porque não conhecem. Aí nós vemos a outra parte, né, dos 6 em diante. Nós vemos que aqui o Senhor já tinha ouvido o clamor de Davi, já tinha respondido a Davi, né? Aí Davi, em meio a esse clamor que havia no coração dele, esse clamor se tornando em adoração, se tornando em ação de graças ao Senhor. Aí ele fala: o Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Ele começa a falar que o Senhor é a força, que o Senhor é o refúgio e salva o teu povo. Ele fala: salva o teu povo e abençoa a herança, apacenta e exalta para sempre. Ele fala dessa força que o Senhor nos dá todos os dias. Ele fala que o Senhor salva o povo e abençoa as nossas heranças e apacenta e exalta para sempre. Esse é o nosso Deus, um Deus que cuida, um Deus zeloso, um Deus que em meio ao silêncio, ele não nos abandona. E até no silêncio de Deus, esse silêncio que salvou a humanidade, esse silêncio que em meio o que Jesus estava passando ali, ali naquele jardim, quando ele orava ao Senhor, ele se sentiu sozinho, ele não ouviu o Pai falando com ele, o Pai estava em silêncio. E é nesse silêncio que Deus salvou toda a humanidade. E Deus exaltou o seu Filho. Então Deus se calou diante do seu próprio Filho para nos dar vida, e hoje nós temos vida e salvar toda a humanidade. Então nós podemos ver que nesse silêncio que às vezes nós achamos que Deus não nos responde, Deus está fazendo. No silêncio, ele traz cura. No silêncio, mesmo no silêncio dele, ele traz cura. E quando ele vem com a resposta, quando ele vem nos falar, nós vemos o poder dele sobre as nossas vidas. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Muitas das vezes, quando estamos orando, a nossa alma grita. Nossa alma grita porque às vezes nós não conseguimos expressar aquela palavra, as palavras que estão no nosso coração com a nossa boca. Ô Senhor, Senhor Jesus, nós queremos buscar essa segurança que o Senhor tem para nós. Senhor, fazer como Davi. Davi, ele se derrama e ele sabe quem tem crido. E ele chega pedindo socorro, porque ele sabe quem pode socorrer. E que nós possamos realmente clamar o Senhor e que esse clamor do nosso coração venha se transformar em ação de graça, em adoração ao Senhor. Porque quando eu deixo de clamar, eu retenho todas as palavras, eu retenho aquilo no meu coração. Aí eu passo a reclamar. E quando eu começo a reclamar, eu fecho as portas para aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha trazer à nossa mente um renovo, que o Senhor venha ensinar-nos a quando estarmos na presença dEle e que nós não tenhamos medo de nos colocarmos, nos derramarmos diante do Senhor, porque Ele nos conhece e Ele é a nossa rocha. Ele não muda, Ele permanece para sempre e ninguém pode nos tirar dele. Ninguém, ninguém pode. E o Senhor está conosco a todo o tempo. Ele nos liberta,
Ele nos faz ser transformado a cada dia. E que nós possamos sabermos a nossa identidade como filho e nos chegarmos diante do Senhor. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Que nós possamos aprender com esta palavra. Amém. Em nome de Jesus.